hoje então nós vamos encerrar o mês de agosto de 2024 aqui no TLT. Vou mostrar para vocês quais foram as leituras que eu completei ao longo do mês e os vídeos que apareceram aqui no canal também. Todos os links para todas as resenhas que eu mencionar aqui neste vídeo estarão na descrição, então caso você tenha deixado passar por algum motivo alguma dessas resenhas, lembre-se de que todos os links estão por ali. Aproveite seu domingo, né, como sempre, para colocar o TLT em dia, não é mesmo? Vamos lá então, vou começar mostrando para vocês o livro de agosto do nosso desafio dos 12 livros para 2024, que foi então A Dama de Espadas, prosa e poemas do Pushkin. Gente, este livro é divertidíssimo. Na verdade, alguns dos contos deste livro são divertidíssimos. Tem um conto apenas que é mais triste, mais pesado, mas mesmo assim existem alguns momentos de bom humor ali dentro. Nós temos também duas novelas inacabadas do Pushkin que já abrem o livro mesmo. Eu não entendi muito bem essa escolha editorial, sabe? Se você começa esse livro lendo ali O Negro, do Pedro Grande, que é o primeiro conto, né? Enfim, o primeiro texto contido aqui, talvez você sinta um pouco de lentidão aí na leitura. Opinião de leitora que ninguém pediu, não é mesmo? Mas, por mim, eu teria colocado essa história no final do livro. Então, caso você pegue para ler A Dama de Espada, comece a ler ali a primeira novela, que tem mais de 100 páginas, tá? Isso é importante dizer também. E sinta que a leitura não está andando, não desista do livro. Deixa esse conto para depois, essa novela para depois, leia os demais. Depois você volta a ela. Porque, sério, gente, tem aqui algumas histórias maravilhosas. Eu não me lembro quem de vocês deixou esse comentário para mim no vídeo em que eu mostrei, né, este livro aqui, disse que já estava lendo e tudo mais, que foi o vídeo das leituras em andamento do mês de agosto. Então, naquele vídeo deixaram para mim um comentário dizendo que este livro aqui é como se fosse uma caixa de bombons, né? Então você vai abrindo e vai degustando aos poucos cada uma das histórias contidas aqui, cada um dos poemas, e é exatamente isso, gente. Não é exagero, este livrinho aqui é um espetáculo. Eu vou destacar aqui os meus contos favoritos, são sempre os contos mais engraçados mesmo, ou que tem momentos assim que você fala, cara, como é que ele pensou nisso? São eles, então, A Dama de Espadas, né, que dá título aqui ao livro, sério, é impagável o que vai acontecer aqui no final deste livro. Você tem também O Tiro, que tem um daqueles momentos de duelo, né? Eu sempre comento com vocês, né, durante essas leituras de livros russos, cara, ninguém descreve um duelo como um russo. Eu me lembro da cena de duelo de Os Demônios, do Dostoiévski, que é um barato. Tem outra lá em Pais e Filhos, que também... Então vou recomendar 3 cenas de duelos aqui, ó, para quando você ler estes livros, você prestar atenção e você vai entender o que eu estou falando. Uma delas está em Os Demônios, do Dostoiévski, é um espetáculo. Outra está em Pais e Filhos, do Turgenev, e esta aqui do Tiro. Se você ler essas 3 histórias, você vai entender do que eu estou falando. Gente, sério, maravilhoso demais. E O Fazedor de Caixões. É praticamente um conto de mês do horror aqui, mas, sério, é o meu tipo de humor, gente. O que é que eu vou fazer? Não é? Só que é um barato. E os demais contos e poemas também são muito bacanas de se conhecer, enfim, também são excelentes. Resumindo, não há nada que desabone este livro, muito pelo contrário. Eu até conversei com vocês no início daquele vídeo, né, sobre como a gente lê tanto russo e a gente lê pouco Pushkin. Todos eles vieram daqui, gente, sério. Vejam lá o vídeo, não deixem passar e, enfim, leiam isso aqui também, vocês vão gostar bastante. Depois, vamos lá, acho que eu vou na ordem aqui dos livros, vou só deixar os livros dos clubes para depois. Vou mostrar aqui para vocês também o terceiro livro de Harry Potter, né? Estou lendo devagarinho. Aqui nós estamos com pressa, gente. Aqui neste canal a gente não tem pressa. Parece que temos, né? Mas não. O que nós temos é organização por aqui, não é mesmo? Então a gente dá conta de tudo. Este aqui é O Prisioneiro de Azkaban, terceiro volume, então, da série Harry Potter. Comentei com vocês este livrinho aqui, que já começa a ficar um pouco mais... É um ponto de virada, gente, vocês não acham? Aqui o livro já começa a ficar muito mais sério do que os anteriores, mas ainda tem o pé ali no infanto-juvenil. Então existem alguns momentos que já vão mostrando pra gente como esses adolescentes estão amadurecendo. Tem a Hermione com seu vira-tempo aqui também, que é sempre bacana de relembrar. Gente, sério, se você aí como eu, leu Harry Potter lá atrás e nunca fez nenhuma releitura, talvez esteja na hora de voltar para Hogwarts, sério. Eu comentei o filme no mesmo vídeo com vocês também, e o filme ainda tem aquela carona de filme infanto-juvenil mesmo. Mas a opção para deixar este livro um pouco mais sombrio foi na escolha de cores mesmo. Então,
O diretor optou por usar um filtro mais escurecido, então é um filme que, né, também começa a ficar um pouco mais sombrio, e a gente sabe que no do quarto volume em diante, né, o bicho pega. Então tô adorando essa releitura, pessoal. Depois eu li o resultado do Você Escolhe do mês, que foi um livro que nossa, quantas vezes este livro apareceu no Você Escolhe? Eu não sei. Mas já faz anos que ele aparece por lá e não ganhava, enfim, dessa vez finalmente, né, foi o escolhido da maioria de vocês. Este aqui é o As Brasas do Sandor Márai. E lá naquele vídeo eu mostro para vocês a pronúncia correta também do nome deste autor, mas a gente vai ignorar, né? Como sempre. A gente continua falando Irmãs Brontë. O que mais que a gente fala? Sei lá, ninguém fala Dostoiévski, né? Júlio Verne. Então, temos aqui o Sandor Márai, né? E este aqui é um daqueles livros que todo mundo já leu, menos eu. Bem, agora eu já li, né? E é um livro muito bom, eu gostei demais desse livro, mas quem viu a resenha deve se lembrar de que eu falei para vocês, olha, eu estou bem empolgada com essa leitura, ele não é um livro perfeito, né? Contei ali para vocês os altos e baixos deste livro naquele vídeo, mas eu cheguei a comentar com vocês que com o distanciamento, né, provavelmente eu teria ali uma ideia mais amadurecida, né, do que eu achei deste livro. Então, fiquei devendo isso para vocês aqui, né, no vídeo de encerramento de mês. Então, pessoal, é o seguinte, é um livraço, ele tem alguns momentos muito bonitos, e a gente precisa se lembrar de que tudo o que está acontecendo aqui neste livro está acontecendo num dia, é um período de apenas um dia. Desde o momento em que o coronel recebe a mensagem do amigo avisando que ele vai vir visitá-lo, até o momento em que este amigo sai da casa, né, você tem ali, inclusive, menos de 24 horas. Então, se você parar para pensar, este aqui é um acerto de contas que vai acontecer num período curto, até só algumas horas. É que o narrador precisa situar o leitor, ele precisa contar o que foi que aconteceu, como foi que esses amigos se encontraram, o que foi que abalou sua amizade, não é mesmo? Então, tudo isso precisa ser contado e vai ser contado por meio de flashbacks. E este é um acerto de contas que acontece 40 anos depois, mais de 40 anos depois do ocorrido. Então, tem muita coisa para ser resolvida ali, para pensar. No fim das contas, não, ele não é um livro tão prolixo, esticado, enfim. É que realmente o narrador estava com tudo aquilo entalado na garganta, né? Outra coisa que, né, a gente precisa prestar atenção é na última página deste livro. Ali nós temos uma informação, né, o autor entrega para a gente uma informaçãozinha que vai fazer a gente mudar de ideia a respeito do narrador. Você passa o livro todo achando que ele era um coitado, que passou a vida inteira, né, mais de 40 anos remoendo aquilo ali, e no final você tem uma informação a respeito dele que faz você parar e pensar, ué, por que ele está tão preocupado com o que aconteceu ali com a esposa e com o amigo, sendo que ele fez isso aqui também? E por outro lado, você pode pensar também, tá, mas ele não pôde viver aquela história abertamente. Então, este é mais um ressentimento que ele tem. Agora, se é um exagero ou não desse narrador, né, o que aconteceu, porque na verdade não aconteceu. Algo foi planejado para acontecer contra ele e não aconteceu. Mesmo assim, ele passou 40 anos remoendo aquilo. Se isso é um exagero ou não, né, a gente vai discutir. Então, perceba, é uma história relativamente banal que se desenrola em algumas horas, né, um acerto de contas entre duas pessoas que já foram muito próximas e que se distanciaram por conta de um problema que aconteceu 40 anos atrás e eles estão resolvendo aqui neste livro. É isso. Só que ele é escrito de um jeito muito bonito. Este é um dos livros mais bonitos que você vai ler se você comprar a ideia, se você entrar nesta narrativa, se preocupando aqui em descobrir o que foi que aconteceu e todos os detalhes. Agora, se você tem uma certa dificuldade com monólogos de quase 100 páginas, né, que é o que vai acontecer aqui neste livro, da metade para o final, talvez você pene um pouquinho aqui com essa leitura, mas mesmo assim vale muito a pena. Se eu fosse uma pessoa que atribui estrelas aqui para as leituras que faz, eu daria 4,5. É uma nota muito boa. Eu realmente gostei muito deste livro, pessoal. Mas a cereja do bolo, a melhor leitura do mês de agosto e uma das melhores leituras do ano, gente, não tem jeito. A Leste do Éden, do John Steinbeck. Que livraço, sério. É um livro de mais de 600 páginas que voou para mim essa leitura. Eu devo ter lido ali por volta de uma semana. E este é aquele tipo de livro que fica com você depois da leitura. Então, existem personagens aqui, existem situações que você vai ficar remoendo também, né? Depois que a sua leitura terminar. É um livraço. O Steinbeck também se encaixa naquela tradição sulista dos Estados Unidos. Então, ele é um autor que você vai ver sempre ligado a William Faulkner,
a Flannery O'Connor. Então, se você gosta desses autores e ainda não leu Steinbeck, tá na hora de ler. Ele é um cara um pouco mais, como é que vamos dizer, simples de se ler do que um Faulkner, por exemplo, porque ele tem algo de Ernest Hemingway também. Então, ele não faz você perder seu tempo durante a leitura, sabe? Ele é um cara direto. Aqui você tem o desenvolvimento de histórias familiares. Então, para você que gosta desses romances que tratam de famílias, né, disfuncionais, digamos assim, e tem uma família aqui que, pelo amor de Deus. Então, se você gosta desses romances mais longos, né, que vão tratar de família, você já entendeu, né? Ó, este livro aqui é para você. Ao mesmo tempo que ele conta o desenvolvimento dessa família, ele está contando sobre o desenvolvimento de uma determinada região, e foi a região em que o Steinbeck nasceu. Então ele conhece bem aquela região e aqueles tipos, né? Isso transparece para o leitor, né? Com a descrição desses personagens, com a criação desses personagens e com a descrição do ambiente. E ao mesmo tempo que ele faz isso, né? Ele também está, de certa forma, recontando a Gênesis do Antigo Testamento. Então, é uma leitura que faz muita alusão, principalmente à história de Caim e Abel. E mesmo que você esteja lendo este livro e não prestando atenção nessas ligações que existem com o livro de Gênesis, quando você chegar à metade do livro, não vai restar dúvidas, porque exatamente na metade deste livro existe uma grande conversa sobre a história de Caim e Abel na Bíblia. Existe uma Eva aqui dentro, existe um Adão, tá todo mundo aqui, né? E existe aquele grande mote do livro que é muito interessante e que vai ser colocado em palavras, né, em uma frase simples lá para o final, que também vai ser bem importante aqui para a construção da narrativa deste livro, que é aquela questão de que você não precisa ser perfeito, você só precisa ser bom. E ser bom não significa ser medíocre, ser estagnado na vida. Ah, consegui o que eu queria, pronto, agora eu vou descansar. Não. Para muitas pessoas, e você vai ver aqui inúmeros retratos, né, dentre as famílias, na verdade, existe uma família principal e outra correlata, né? Então, enquanto você estiver lendo ali as histórias pessoais destes membros dessas famílias, você vai vendo que existe sim uma grande dificuldade em ser simplesmente bom. E talvez isso esteja acontecendo com você aí neste momento e você não esteja se dando conta. Gente, isto é um livraço. Recomendo fortemente, não deixem de ver o vídeo. Outras leituras que eu completei aqui ao longo do mês de agosto, que para mim pelo menos voou, gente. Mas então, no nosso clube de literatura Tatiana Feltrin e sua biblioteca, nós lemos então O Cavaleiro Inexistente do Ítalo Calvino. Pessoal, este aqui é um livro que faz parte de uma trilogia solta do Calvino, ou seja, aquele tipo de trilogia que você não precisa ler na ordem, mas tudo bem. E ele foi o terceiro livro publicado, né? Você tem lá O Visconde Partido ao Meio, O Barão nas Árvores e você tem também O Cavaleiro Inexistente, que foi o último a ser publicado. Mas, por conta da linha do tempo e da ordem cronológica de eventos, né? Vocês estão carecas de saber que eu prefiro sempre a ordem cronológica de eventos para ler qualquer coisa. Este livro aqui pode vir primeiro. O próprio autor dizia que este livro poderia ser lido antes dos demais. Para pensar, é somente depois do término, né, de um ciclo que o criador vai decidir a ordem em que aquilo deve ser feito, não é mesmo? Então, se ele está dizendo para a gente que a gente pode ler O Cavaleiro Inexistente, a gente pode, acabou. Então, não há necessidade de ler os dois outros livros antes de pegar este livrinho aqui, que é maravilhoso. Tá? Então, para você aí que gosta de Monty Python, você vai encontrar aqui uma historinha medieval bem parecida ali com aquele filme dos cavaleiros que dizem ni, sabe? Isso aqui é divertidão daquele jeito. E tem também a história, né, que vai dar um nó aí na cabeça se você parar para pensar, que é a do exatamente, né, Cavaleiro Inexistente. Ele está lá, mas ele não está lá porque ele não existe. E ele é o melhor cavaleiro da companhia de Carlos Magno, mas de novo, ele não existe. Como é que você escreve um livro sobre um personagem que não existe? Foi o que o Calvino fez aqui. É mais uma das maluquices do Calvino, gente, que eu acho maravilhoso. Enfim, se você já leu outras coisas do Calvino e ainda não passou por este livrinho, ó, fica a recomendação para vocês também. E que pena, né, que vocês não fazem parte do clube, não têm acesso ao conteúdo, né, ao vídeo, à live, enfim. Mas eu avisei, não é mesmo? Ó, e fiquem de olho, porque em novembro teremos aí o início das inscrições para o clube do ano que vem. Então não perca a oportunidade, tá, gente? A pilha de livros separada para o ano que vem tá muito bacana. Ó, eu, se fosse você, não perderia a chance, hein? E outro livro encerrado ao longo do mês de agosto foi o Terra em Chamas. Este aqui é o 5º volume. Olha como a gente tá, né?
A gente está avançando aqui na leitura das Crônicas Saxônicas. Esta aqui é a leitura conjunta do momento, que não acontece mais aqui no canal, e sim lá no Apoia-se. Então, nós estamos lendo um livro por mês aqui desta série de 13 volumes. Completamos aqui o 5º volume, faça aí as contas, tá? Quando a gente terminar a leitura do 7º volume, teremos uma live para conversar aí sobre essa primeira metade, né, da série. E assim que nós encerrarmos, teremos uma outra. Então, para você aí que tem esta série Perdida em Casa e ainda não começou a ler, dá tempo de acompanhar a gente, viu? Porque esses livros são de leitura rápida e eles contam uma história só. Não é aquele tipo de série em que cada volume você tem um foco em um personagem, não. Aqui você vai acompanhar o desenvolvimento de Uhtred de Bebamburg. Isso tudo naquele período da invasão viking à Grã-Bretanha, que ainda nem era Grã-Bretanha, né? Temos Alfredo aí tentando unificar a Inglaterra ainda. Então, é neste período aí que isso tudo vai se desenrolar. E, gente, é maravilhoso. Então, para você aí que já conhece Bernard Cornwell, já leu a trilogia de Arthur, que é sua obra-prima, ou qualquer outro livro dele e já gosta, né? Se você assistiu aquelas séries Vikings, ou a série baseada aqui nesta série aqui de livros também, ou a série baseada nesta série de livros também se chama Crônicas Saxônicas, então, ou aquela série baseada nesta série também, que eu não tenho certeza se chama Crônicas Saxônicas. Enfim, se você gosta desse tipo de história medieval, mais voltada para as guerras e para as batalhas, né? Enfim, as histórias dos grandes guerreiros, ó, isso aqui é para você. Cada um destes volumes tem cerca de 300 páginas. Dá para ler tranquilo um voluminho deste aqui por mês, é o que nós estamos fazendo. A cada 15 dias, né, nós temos aí, então, metade de um desses volumes para conversar lá no Apoia-se. Então, eu gravo vídeos, né, do mesmo jeitinho que eu fazia as leituras conjuntas aqui no canal. Agora elas estão lá no Apoia-se, tá bem? Então dá tempo de participar ainda, hein, pessoal? E para nossa leitura literária da Bíblia, né, nós continuamos aí naquela última fase, né, do Antigo Testamento, em que nós temos ali as histórias dos profetas menores. Então nós estamos aí no mês de agosto com a leitura completa de Naum. Falta pouco para a gente terminar, hein, o Antigo Testamento, pessoal. No ano que vem a gente já vai começar aí o Novo Testamento. Quem diria, hein? Passou muito rápido, né? Eu lembro que no começo do projeto de leitura tinha muita gente dizendo assim: nossa, vai demorar muito para você terminar. Bom, o Antigo Testamento a gente já está quase lá, né? Além destas resenhas aqui no canal, nós tivemos também o vídeo de quadrinhos, mangás, filmes e séries. Neste vídeo do mês de agosto eu comentei com vocês, como de costume, né, o Lobo Solitário. Gente, agora só faltam 2 volumes para eu terminar e eu não quero que termine. A vontade que dá é terminar Lobo Solitário e reiniciar imediatamente, de tão maravilhoso que é. Que mangazaço! Ó, fica a dicona aí para vocês também. Vejam lá o vídeo, vejam do que se trata aí o Lobo Solitário também. De repente é uma história que te interesse, tá? Mesmo que você não tenha afinidade com mangás. É o tipo de mangá que deve dar muito certo para quem não gosta de mangá, sabe? Porque acha bobo, acha, sei lá, não sei o que as pessoas acham a respeito de mangás. Mas esse preconceito aí tem que acabar, tá certo? Então, muito bem. Lobo Solitário, a gente comenta também a minha releitura de Sandman. Eu estou lendo um fascículo de Sandman por mês, digamos assim. E eu até que já estou bem avançadinha no primeiro volume do Absolute Sandman. Enfim, essa leitura também é comentada por lá. Estamos lendo Conan o Bárbaro, os contos mesmo, né? Naquela edição da Pipoca e Nanquim. Eu já terminei os contos do primeiro volume, mas ainda temos mais alguns textos ali no final que eu também vou comentar com vocês nos próximos vídeos. Então, Conan também está em andamento por lá. E também nós acrescentamos mais um novo continente à nossa escolha, né? Que foi então o retorno na verdade, a morte de Superman e o retorno, que vem numa edição omnibus. Voltei a ler quadrinhos de super-heróis, ó, já faz tempo. Quem é das antigas deve se lembrar da Tatiana lendo, sei lá, Capitão América, que eu li quase tudo, gente. Ou tudo. Naqueles encadernados bonitões que saíam pela Panini. Lembra disso? Pois então. Li muita coisa de Batman também, algumas coisas de Deadpool, então. Agora estamos lendo Superman, né? Eu ganhei este encadernadão aí do mozão e estamos seguindo aí o mesmo esquema, um fascículo, né? Uma historinha por mês, aí aos poucos a gente vai chegando lá, né? Ninguém tem pressa aqui no TLT, lembrem-se disso. Então é isso, pessoal. Lembrem-se de dar um pulinho lá no Instagram do canal. Ao longo do dia estarão disponíveis para vocês os stories em que eu vou mostrar para vocês os livros novos que chegaram aqui em casa ao longo deste mês, tá? Os presentes lindões que eu ganhei de vocês, os livros que a gente comprou por aqui também, tá tudo por lá. Ah, e nós voltamos com o podcast, hein, pessoal? Já temos aí pelo menos um episódio novo para vocês.
depois da chegada do Zé, então a gente acabou fazendo um episódio contando para vocês como foi a chegada dele, enfim. Juntamos aí todas as perguntas que vocês deixaram pra gente sobre o Zé nas últimas caixinhas, e foram muitas, né, então funciona mais ou menos como o meu relato de parto, tá, para quem gosta dessas histórias, mas enfim, a gente contou bastante aí sobre como anda a nossa rotina, inclusive de leituras também, ou para o canal, ou enfim. Foi um episódio bem gostoso de fazer e é isso, tá lá disponível para vocês no Spotify. O link para o nosso podcast está sempre na descrição do vídeo também. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso vocês queiram se tornar apoiadores do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, e eu esqueci que eu estou usando um microfone de lapela, deve ter abafado aí um pouquinho o som, né? Um dia eu chego lá, gente. Pois então, é isso. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.